Se você já passou horas tentando começar uma tarefa, mas simplesmente não conseguia sair do lugar, esse vídeo é para você. Saiba que você não está sozinho. Isso acontece com muita gente e a ciência tem uma explicação para tudo isso. E se eu te dissesse que existe um método simples, prático, cientificamente comprovado para aumentar o foco e reduzir a procrastinação? Parece bom demais para ser verdade, né? Então vamos lá que eu vou te explicar como que ele funciona. Hoje a gente vai falar sobre o Body Doubling, uma técnica incrível que pode transformar a forma como você trabalha e estuda. Então fica comigo até o final, porque esse vídeo pode ser a solução para você que estava procurando algo para manter o foco e a produtividade em alta. Mas antes de continuar, eu quero te pedir para curtir, para comentar, para se inscrever no nosso canal, porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e ele espalha para mais pessoas. E claro, te fazer um convite para fazer parte da nossa comunidade Divergente, uma comunidade onde eu entrego conteúdos semanais sobre neurociência, sobre psicologia, sobre filosofia, para você conseguir se desenvolver, ter mais autoconhecimento. Não só conteúdos meus, mas de outros profissionais, como médicos, psicólogos, nutricionistas, profissionais da saúde, de performance, para ajudar você a desenvolver uma vida cada vez melhor, uma vida cada vez com mais foco, com mais produtividade, com menos ansiedade, regulando o seu transtorno. Por isso, clica no link aqui embaixo que eu te vejo do outro lado. E claro, não se esquece, dentro da comunidade Divergente, você também tem acesso a consultas médicas e psicológicas com profissionais especializados que vão te ajudar a percorrer um caminho cuidando da tua saúde mental. Voltando para o nosso vídeo, o Body Doubling, ou duplo corporal, é uma técnica baseada na ideia de que simplesmente ter outra pessoa presente enquanto você realiza uma tarefa pode melhorar a tua concentração e a tua produtividade. O mais interessante, essa pessoa nem precisa estar trabalhando com você. Como assim, Simon? Explica. Vamos lá. Basta que essa pessoa esteja ali, ocupada com alguma atividade dela, para que o seu cérebro ele ative um estado de maior atenção e disciplina. Apenas a presença de outra pessoa já é suficiente para aumentar o foco e a tua produtividade. Pensa na época da escola. Lembra quando estudar sozinho era um tormento, mas se tornava mais fácil quando os seus amigos eles estavam por perto? Ou como a academia ela parece menos desmotivadora quando você tem um parceiro de treino? Esse é o princípio da duplicação do corpo. Essa técnica, pessoal, ela tem sido usada há anos, ainda que com outros nomes. Grupos de estudos, espaços de coworking e até reuniões de costura do século XIX. Sim, isso existia. Eles são exemplos dessa prática em ação. E o nosso cérebro com o TDAH, ele tem dificuldade em se autorregular. Nós precisamos de estímulos externos para iniciar tarefas e manter o foco e gerenciar o tempo. Se você acompanhou os vídeos anteriores, eu falo muito sobre o TDAH ele se autorregular por meio do externo. Essa técnica, ela trabalha exatamente isso. Quando outra pessoa, ela está presente, a gente cria uma sensação de responsabilidade, uma sensação que é inconsciente, o que nos impede de nos perdermos em distrações ou procrastinações. Basicamente, um duplo corporal funciona como uma forma externa de autorregulação, mantendo a nossa atenção na tarefa e evitando os desvios. Isso acontece porque a nossa mente ela tem um mecanismo chamado efeito da presença social, que nos faz sentir mais motivados e responsáveis quando sabemos que estamos sendo observados, mesmo que de forma indireta. Se você já foi mais produtivo em uma biblioteca cheia de gente estudando ou em um coworking, mesmo sem ninguém te cobrando diretamente em cima de você, parabéns! Você já experimentou um efeito parecido com o Body Doubling. Agora, pode parecer algo novo para você, mas essa prática já é bastante usada, principalmente por pessoas com TDAH. Dentro da comunidade Divergente, por exemplo, a gente tem grupos e a gente faz isso de maneira sistemática para ajudar os nossos divs, como a gente chama de maneira carinhosa, a estudar, a trabalhar e a se desenvolverem. E o melhor, tá? Não é só quem tem TDAH que se beneficia disso. Qualquer pessoa pode se beneficiar dessa técnica. Você deve estar se perguntando aí, por que isso acontece, Simon? Como que isso funciona? O que acontece no meu cérebro quando tem outra pessoa por perto? E a resposta está na neurociência e na psicologia social. Estudos mostram que o cérebro humano é altamente influenciado pela presença de outras pessoas, mesmo quando não há interação direta.
Isso acontece porque somos seres sociais e evoluímos para viver em grupo. O professor John Ratey, da Harvard Medical School, explica que a presença de outra pessoa ativa os sistemas neurais responsáveis pela regulação da atenção e do comportamento. Isso significa que quando percebemos que há alguém por perto, o nosso cérebro ativa mecanismos de autorregulação, tornando mais fácil manter o foco e evitar distrações. Se voltarmos um pouco no tempo, Aristóteles já dizia que o ser humano é um animal social. Quem já ouviu essa? Ou seja, nossa estrutura cognitiva é modelada pela convivência com outros indivíduos. Anos mais tarde, o sociólogo Emily Durkheim expandiu essa ideia ao estudar como a sociedade influencia o comportamento do indivíduo. Ele mostrou que o simples fato de estarmos cercados por outras pessoas já alerta a nossa forma de agir, mesmo sem que ela nos diga nada diretamente. E não para por aí. Um estudo publicado no Journal of Experimental Psychology revelou que a presença de outra pessoa, mesmo silenciosa, pode aumentar significativamente a performance cognitiva e reduzir a procrastinação. Isso acontece porque o nosso cérebro entra em um estado de maior vigilância e disciplina quando percebemos que estamos sendo observados. Há duas hipóteses principais que explicam por que ter outra pessoa por perto pode ser tão eficiente. E a primeira delas está relacionada aos níveis de excitação e engajamento. Por exemplo, pessoas com TDAH costumam ter níveis mais baixos de excitação cerebral, ou seja, o cérebro ele pode não estar suficientemente desperto para iniciar ou manter uma tarefa. Isso faz com que atividades simples pareçam muito mais difíceis e desinteressantes. Agora, quando temos outra pessoa no mesmo ambiente, mesmo que não seja interagindo diretamente conosco, isso gera uma pressão social sutil. E o nosso cérebro, ele entra em um estado de alerta maior. E isso pode nos ajudar a nos concentrar e manter o foco por mais tempo. Por isso que eu sempre, pessoal, muitas vezes eu deixo de sair da minha casa ou do escritório que eu estou trabalhando, que eu tenho a minha sala para ficar sozinho, para trabalhar em cowork. Eu adoro trabalhar em cowork, porque toda vez que eu sento, eu preparo aquele ambiente, o ambiente ao meu redor e o externo, eles me colocam no fluxo, na margem, para entrar em movimento e fazer aquilo que eu preciso fazer. E eu explico mais sobre isso nos vídeos anteriores. Se você não assistiu, corre e volta lá, que eu tenho certeza que vão te ajudar. Agora, o segundo ponto, ele é relacionado à regulação emocional e o apoio psicológico. Outro ponto importante é o impacto que tudo isso tem nas tarefas. Pessoas com TDAH frequentemente sentem frustração, tédio ou até ansiedade quando precisam realizar algo que exige muito esforço mental. E quando essas emoções elas tomam conta, a tendência que a gente tem é o quê? Evitar ou abandonar a tarefa. Mas quando nós temos companhia, essa carga emocional ela é suavizada. Só o fato de ter outra pessoa ali, esteja estudando, trabalhando ou apenas presente no ambiente, ajuda a tornar o momento menos estressante e mais administrável. Viver com um transtorno como o TDAH é como travar uma batalha constante com o próprio cérebro. Você tem 1000 ideias na cabeça, uma lista de tarefas enorme e uma vontade genuína de fazer as coisas acontecerem, eu sei. Mas aí entram 3 vilões que insistem em atrapalhar tudo. A impulsividade, a distração e a falta de motivação. A impulsividade é aquela visita inesperada que chega sem avisar e bagunça tudo. Você começa o dia decidido a focar em uma tarefa, mas de repente você percebe que você está fazendo outra coisa completamente diferente e nem sabe direito como você chegou ali. Esse ciclo de começar algo e logo abandonar tudo torna tudo mais frustrante, porque no fim do dia você fez um monte de coisa, só que nada era tão importante quanto aquelas que você precisava fazer. A distração, então, ela é um problema à parte do nosso vocabulário, porque qualquer coisa pode roubar a nossa atenção. Um barulho, um pensamento, uma notificação no celular ou até um reflexo da luz na parede. Quando você percebe, você já se perdeu completamente e você precisa de um esforço enorme para voltar ao que você estava fazendo. E a motivação? Parece que some quando você mais precisa. Você sabe que tem tarefa urgente, você entende a importância de cada uma, mas simplesmente não consegue reunir energia suficiente para poder entrar em movimento e fazer. A inércia, ela pesa demais. E só a ideia de dar o primeiro passo, ela já é muito cansativa.
Esses desafios, eles não são apenas pequenos obstáculos, eles afetam a nossa rotina, a nossa produtividade e até mesmo a nossa autoestima. Quantas vezes você não se sentiu a pior pessoa do mundo? Só que entender como esses vilões agem já é um passo muito importante para você desenvolver estratégias e tornar a tua vida mais fácil, mais leve e mais organizada. E para você entender a técnica de duplicação de corpo, precisamos levar em conta tudo o que envolve essa estratégia. Começando pelos pontos positivos. A primeira grande vantagem é que essa técnica ela ajuda a dar o pontapé inicial das tarefas, coisa que a gente tem muita dificuldade. Porque se você é assim como eu, tem TDAH, a dificuldade para começar algo, só de você ter a presença de outra pessoa, isso cria um senso de compromisso e diminui a procrastinação. Além disso, trabalhar ao lado de alguém reduz a chance de se perder em distrações internas, ajudando a manter foco por mais tempo do que aquele que você está acostumado. Outro ponto muito importante é a regulação emocional. Quando bate aquela frustração ou aquela sensação de bloqueio, sabe? Ter um duplo corporal, alguém com você, pode ajudar a manter o equilíbrio e a continuar avançando. Mas como nem tudo são flores, se liga aqui comigo, tá? Porque também existe desafio. Um dos principais riscos é a distração. Se você não for disciplinado, o que era para ser uma sessão produtiva pode virar uma conversa sem fim. Além disso, tem a questão da dependência. E é ótimo ter esse suporte, mas é fundamental garantir que essa técnica seja um recurso extra e não uma muleta. Afinal, a gente precisa sim aprender a ser produtivo sozinho e quando necessário. Então, eu sugiro que você teste essa técnica, mas com equilíbrio e com muita organização. Agora, a pergunta que fica é: como aplicar isso no dia a dia de forma prática? E se você, assim como eu, tem TDAH ou simplesmente você sente dificuldade para manter o foco, essa técnica ela pode ser um verdadeiro divisor de águas na sua produtividade. Mas para que ela realmente funcione, é importante você seguir algumas dicas que vão tornar essa estratégia mais eficaz. Então, vem comigo e presta muito atenção. O primeiro passo é você escolher alguém que também precise de foco. Pode ser um amigo, um colega de trabalho, um parceiro de estudos ou até mesmo um grupo de coworking. Mas atenção, essa pessoa não pode ser alguém que vai te distrair mais do que te ajudar. O ideal é que seja alguém comprometido com o próprio trabalho ou estudo, para que vocês se motivem mutuamente. Outra dica essencial é estabelecer períodos de trabalho bem definidos. Não adianta simplesmente sentar ao lado de alguém e esperar que a produtividade aconteça sozinha. O ideal é você usar a técnica Pomodoro, me ajuda demais, tá? Com 25 minutos de foco, seguidos de 5 a 10 minutos de pausa. Ou, se você preferir, sessões mais longas, como 50 minutos de trabalho e 15 minutos, 20 minutos de descanso. Antes de começar, você tem que ter a certeza de qual tarefa você quer realizar. A pior coisa para quem tem um transtorno como TDAH, por exemplo, é você sentar para trabalhar e ficar completamente perdido, sem saber por onde começar. Então, antes de se juntar ao seu duplo corpo, a outra pessoa, você tem que anotar a tua meta, aquilo que você quer. Pode ser algo simples, como responder 3 e-mails importantes. Aqui, o objetivo não é você se prender a metas grandiosas, nunca é. Se você me acompanha, você sabe. Mas você fazer o que precisa ser feito. Só que muita calma nesse processo. Tenha sempre em mente o processo dos micropassos que eu ensino aqui, que com certeza eles vão te levar ao objetivo. E se você não conhece a estratégia dos micropassos, eu te convido mais uma vez a fazer parte da comunidade Divergente. Lá dentro, por exemplo, tem um treinamento meu chamado Mini Hábitos e Micropassos, que foi e é até hoje o meu treinamento de maior sucesso. E você tem acesso a ele, todos os meus conteúdos de outros profissionais e a nossa comunidade engajada, com desafios semanais, mensais, inclusive com a possibilidade de formar parcerias para estudar online com duplo corpo com outras pessoas lá dentro da comunidade por apenas R$ 29,90. Só você clicar no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Agora, tem uma frase de Nietzsche que eu gosto muito, que diz o seguinte: a maior parte das pessoas não quer a liberdade de fato, mas apenas um mestre justo. No contexto do Body Doubling, essa frase ela nos lembra que muitas vezes a gente não precisa de alguém para nos comandar, mas sim de uma presença que nos ajuda a estruturar nossa própria disciplina. O verdadeiro desafio não é apenas produzir, mas encontrar formas inteligentes de sustentar a nossa produtividade sem perder a nossa autonomia.
E aí eu quero te fazer uma reflexão final, que eu acho que pode ser a chave, tá? Para tua mudança de mentalidade sobre tudo isso que eu tô trazendo, que é muito importante. Quantas vezes você já sentiu que a tua vida tá presa em um looping infinito de promessas quebradas para si mesmo? Quantas vezes você olhou para a pilha de tarefas acumuladas e se perguntou por que diabos simplesmente você não consegue fazer o que precisa ser feito? E se você tem alguma neurodivergência, qualquer desafio é muito grande. E você sabe que tudo aquilo que você sofre não é preguiça. Mas também não é só uma questão de se aceitar como é e tá tudo bem. Porque no fundo, você sabe, cada dia perdido para procrastinação, cada projeto abandonado pela metade, cada compromisso que você não conseguiu cumprir, eles não desaparecem. Eles se acumulam e com eles vem a culpa, a frustração, a sensação de que você poderia estar vivendo uma vida muito maior do que essa que você tem hoje. Platão dizia que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas é a ilusão do conhecimento. E talvez o seu maior inimigo não seja a sua mente, mas a ilusão de que você pode continuar vivendo a sua vida da mesma forma e de alguma maneira as coisas vão simplesmente se ajustar sozinha. Não vão. O problema nunca foi a sua mente ser diferente. O problema é que você está tentando vencer essa batalha sozinho. Se a gente já sabe que o nosso cérebro é neurodivergente e que precisa de estímulos externos, de estrutura e de responsabilidade compartilhada, por que diabos você ainda está insistindo em fazer tudo por conta própria? Nietzsche falava sobre o eterno retorno. A ideia de que se você tivesse de viver essa mesma vida repetidamente, sem nenhuma mudança, isso seria um inferno ou uma bênção, dependendo de como você estivesse vivendo. Agora pense, se o dia de hoje se repetisse para sempre, você estaria construindo algo que vale a pena ou você está se condenando a um ciclo infinito de frustração? A real, meu lindo e minha linda, é que ninguém vai te resgatar dessa bagunça. A solução, ela não vai cair no seu colo num momento de inspiração repentina, não vai. Você pode continuar esperando a motivação mágica que nunca vem, ou você pode aceitar que precisa criar sistemas que funcionam para você. Os estoicos acreditavam que o homem sábio ele não espera que a vida se torne mais fácil. Ele se fortalece para enfrentar a dificuldade. Você pode continuar refém da sua própria mente ou você pode usar o que sabe sobre a tua mente para construir ferramentas que te ajudam a sair do lugar. E o Body Doubling pode ser um desses sistemas. Fazer parte da comunidade divergente pode ser um desses sistemas, é um desses sistemas. Fazer o tratamento correto no seu transtorno com especialistas é uma responsabilidade tua. Porque é o seguinte, não basta você apenas testar essa técnica por um dia e voltar para os mesmos padrões de sempre. Se você quer mudar a tua vida, você tem que se comprometer com essa mudança. Kierkegaard dizia que a angústia é o peso da liberdade. Ser livre significa escolher, mas também significa carregar a responsabilidade pelo que escolhemos. Você tem um cérebro diferente? Tem, mas o que você vai fazer com isso? Não é sobre ter um cérebro novo, mas sobre o que você pode fazer com aquilo que você veio ao mundo. Chega de romantizar a ideia de que seu cérebro funciona diferente. Ok, eu sei, todo mundo sabe disso, você sabe disso, ele funciona. E daí? Se você não assumir o controle, essa diferença vai continuar sendo sua maior barreira, quando poderia ser a sua maior ferramenta. Então, a pergunta que fica é: você vai continuar refém dos mesmos hábitos que te paralisam ou você vai fazer algo diferente agora? A decisão ela é tua, mas se nada mudar, a culpa não vai ser do teu TDAH, do teu transtorno bipolar ou da tua neurodivergência que for. Ela vai ser unicamente tua. Te vejo no próximo vídeo.